Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Olha só, então voltamos mais uma semana, segunda semana do último ciclo do Chave do Enem no ar. Semana passada, linguagens, simulado feito, encerrado, hoje tem correção. E você sabe, depois de linguagens vem matemática, então prepara-se porque na aula de hoje, essa noite ou em qualquer momento que você estiver assistindo, lembrando que fica aqui disponível no canal Educação Adventista Brasil, seja hoje, amanhã ou ano que vem, nós temos aqui 4 anos de programa para você poder recapitular, resolver exercícios, tirar dúvidas, material bastante rico, hein? Inclusive, recomendo que você compartilhe com quem está precisando estudar também. E todo produto nosso, todo conteúdo nosso, vem lá da apostilinha da CPB, você pode voltar e consultar também. Bom, sem mais demoras, então, estamos na noite de matemática, e matemática é com ele, professor Rubens. Professor, vem para cá e você senta aí, pega a pipoca, pega a água e acompanha com a gente. Chave do Enem está no ar, roda a vinheta. Olá, meu aluno, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Essa é a última aula do ano e para você que é do terceirão, é a última aula da tua vida do ensino médio, meu querido. É isso aí. Tá acabando, já chegamos no final. Curta muito, aproveite que esses são os últimos instantes da tua vida aqui no ensino médio. Ensino médio nunca mais. Agora só faculdade, aprovação, felicidade e mais estudo ainda. É só o começo da jornada. Fica tranquilo. Tá preparado? Aperte os cintos porque hoje nós teremos uma aula fantástica e sobremaneira interessante. Vamos falar sobre polinômios. Tá, professor? Mas polinômios o que especificamente? As funções polinomiais, amigo. E aí a gente vai falar sobre grau das funções polinomiais, vamos falar das operações básicas, do teorema do resto, das resoluções de equações polinomiais. Tá preparado? Preparadíssimo? Preparada? Preparado? Então, vamos lá, porque a aula já está na tela. Professor, o que é um polinômio ou o que é uma função polinomial? Tá, pensa comigo o seguinte, você vai ter agora, o polinômio nada mais é do que uma soma finita de termos. Ou seja, você está somando vários termos, que a gente chama cada um deles de monômios, ok? Por isso que vem o nome poli, muitos monômios. Então você está somando vários monômiozinhos desses até dar um valor. E esse valor ele é finito, tá? Então nós vamos ter o A, B, C, Z, que são as letrinhas que acompanham as variáveis x, y ou qualquer uma que seja, elas vão ter um nome, elas serão dadas de coeficientes. E esses coeficientes, eles são números complexos. Eles pertencem aos números complexos, tá? Esse x, xn, x elevado a n menos 1, eles são os termos do nosso polinômio. Essas partes são os termos dos polinômios. E os n, n menos 1, n menos 2, eles são números naturais. Detalhe, não pode ser negativo. Ele pode ser o zero, mas não pode ser negativo. Então, o nosso polinômio ele tem essa cara. A n, xn mais a n menos 1 vezes xn menos 1, até chegar no cara que é o último, né, que é o A0, que é o termo independente. Aquele A0 ali, note comigo que ele não tem nenhum x que acompanha, ele não tem nenhum cara elevado a n, nada do tipo. Ele é só um valor independente, então ele vai ser apenas um número, tá? Esses A's são números complexos, quaisquer. O x, ax, alguma coisa, são os termos, os monômios, e esses n's são os expoentes. Vamos para os nossos exemplos. Então, o nosso primeiro exemplo aqui é o polinômio 3x à quarta menos 5x ao quadrado mais x menos 7. A gente vai observar agora e nós vamos identificar quem são os coeficientes, quem são os termos independentes, quais são os monômios, quais são os expoentes, cada parte dessa, tá bom? Então, note comigo que os números que acompanham as variáveis x, as incógnitas, melhor falando, x, ele é o que nós chamamos de termos de coeficientes.
Então a gente tem o coeficiente 3, o coeficiente menos 5, o coeficiente 1, porque acompanha o x, e o menos 7 não é coeficiente, ele é o termo independente. Lembra daquele A0 ali em cima? Ele seria o equivalente ao A0 nesse polinômio P de x aí. Esses caras, 4, 2 e 1 no x, são os expoentes, e os x, eles são o que nós chamamos de incógnitas. O que é o grau, professor? Grau, ele nada mais é do que o maior expoente que aparece em um coeficiente não nulo. No nosso exemplo de cima, o maior grau desse polinômio, ou o grau do polinômio, é o expoente 4. Então, se a gente quer referir qual é o grau do polinômio px dado na tela, o grau é grau 4, porque é o maior expoente que ele recebe. Ok? O coeficiente líder, nós também chamamos isso, ou alguns chamam de lead, ele é o coeficiente do termo de maior grau. Então, se o maior grau é o 4, o coeficiente que acompanha o x elevado a 4 será o coeficiente líder. Nesse caso particular, é o número 3, porque ele acompanha o 3x elevado a 4. O termo independente, que é a nossa constante, ele vai ser, nesse caso particular, o menos 7. Mas se a gente for trabalhar de modo geral, o nosso termo independente, ele vai ser o A0. Isso trabalhando na fórmula. Perfeito? E aí a gente vai ter os nossos monômios ou trinômios, depender de quantos termos a gente tem. Por exemplo, nesse caso particular do P de x, a gente tem o monômio 3x², a gente tem o monômio menos 5x², mais x, e esses menos 7. Então a gente tem aqui nesse cara um trinômio, né? Bem especificado para nós. Um quadrinômio, melhor falando. O grau do polinômio, a gente já viu, ele é dado por o expoente de maior valor, dado um polinômio qualquer, e a gente indica ele como sendo GRPzinho, grau do polinômio P. Olha o exemplo, determinar o grau do polinômio mx² mais 4x² menos x² menos 6 em função de m. Então, nesse caso, nosso grau vai ser 5, né? O maior expoente. Tá? Dados os polinômios ax e bx, temos que eles serão iguais se os coeficientes dos termos correspondentes forem iguais. Tranquilaço. Se eu tenho um coeficiente exatamente igual dentro daquele termo correspondente, o que é isso, professor? Dentro do termo correspondente. Traduz aí para o português, professor. O que significa essa frase? Significa dizer o seguinte: se eu tenho um polinômio, olha o exemplo que a gente vai voltar, 3x², esse polinômio P de x, e se eu tiver um outro polinômio chamado Q de x, que também é 3x², significa dizer que para esses termos, esses polinômios são iguais. Beleza? E eles precisam ser totalmente iguais para todos os outros termos. Ou seja, traduzindo totalmente para o português, não pode haver nenhuma alteração em nada, nem no expoente, nem no coeficiente, nem no termo independente. Tudo precisa ser exatamente igual para que eles possam ser também iguais. Olha que curioso, né? Tem que ser igual para ser igual. Basicamente é isso. Vamos lá, valor numérico. O que é isso, professor? Valor numérico? Simples, meu jovem Padawan. É só você pegar o número que você quer descobrir para x, você atribui um valor para x, joga dentro do polinômio e acha o valor daquele polinômio quando o x vale aquele número que você selecionou. Olha o exemplo. Então, se a gente pega um polinômio P de x qualquer polinômio P de x, tá? Nesse caso, a gente diz que o valor daquele polinômio é x igual ao número a. Então, a gente vai pegar o valor de a, joga dentro do P de x. Onde tiver x, você vai escrever a e vai resolver esse valor. Olha o exemplo. Dado o polinômio ax² mais 2x mais 5, calcule o valor de a nesse caso particular, tá? Então, a gente fez o x sendo menos 3, e a gente aplica o valor de 0, aplicamos o valor para achar esse cara. Então, vai ficar a vezes, no lugar de x, menos 3 elevado a 2, mais 2 vezes menos 3 mais 5, igual a 0. Então, a gente consegue facilmente fazer essa continha aqui. 3 ao quadrado vai dar 9, então 9 vezes a dá o próprio 9a.
Ali nós vamos ter menos 2 vezes menos 3, menos 6, e 5 é 5 mesmo. A vai ser igual a 1 sobre nono. Então, quando o x for menos 3 dentro do polinômio p de x, que ele descreveu na questão do exemplo, nosso A vai ser exatamente um nono para que haja essa condição de existência. Ok? Vamos para as nossas operações. As operações, elas são muito importantes porque elas costumam cair com uma certa frequência em vestibulares aí afora, ok? Então, a primeira delas é a soma e a subtração, e elas são bastante intuitivas. Eu quero que você preste muita atenção porque elas são bem intuitivas mesmo. Vamos começar já com um exemplo. Ó, a gente tem 2x ao quadrado mais 3x menos 1, é um polinômio de 3 termos, mais x ao quadrado menos 4x mais 5, outro polinômio de 3 termos. A gente quer somar esses polinômios. Como é que a gente faz, professor? Juntaremos termos semelhantes. Então, note comigo que x ao quadrado tem 2x ao quadrado de um lado e um x quadrado só do outro. Você só pode juntar esses dois. 2x ao quadrado de um lado mais x ao quadrado do outro vai dar 3x ao quadrado. Veja, quem tem expoente 1, x elevado a 1, só é o 3x do primeiro membro e o menos 4x do outro. A gente junta esses caras, termos semelhantes. 3x menos 4x me dá menos x. E por final, termo independente com termo independente, menos 1 mais 5, 4. Traduzindo para o português, basta você pegar partes, termos iguais com termos iguais, somá-los e encontrar o novo polinômio. Professor, para subtração, funciona do mesmo jeito, ok? Só aplicar. Multiplicação. Essa aqui é legal porque a gente recai no processo que a gente chama de distributiva, que nada mais é do que nós temos dois polinômios. Nesse caso particular, a gente tem o 3x menos 1 vezes 5x ao quadrado mais 2. Nós vamos agora distribuir o 3x para o 5x ao quadrado e o 3x para o 2. Querido amigo, na soma, voltando, a gente não podia juntar o termo que tinha x ao quadrado com o termo que tinha somente x. A gente não pode fazer isso na soma e nem na subtração. Já na multiplicação e na divisão, pode. Por que pode, professor? Pode, porque a gente está multiplicando números ou valores, nesse caso x, expoente de mesma base. E aí a gente recai naquela regrinha. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, somos expoentes. Nesse caso pode. E na divisão, mesma coisa. A gente está dividindo valores de mesma base, base x. Conserva a base, subtrai os expoentes. Realizando a nossa multiplicação, a gente vai ter que 3x vezes 5x ao quadrado é exatamente igual a 15x ao cubo. Lembra das operações de multiplicação de potência de mesma base? Ela vai entrar aqui. Número com número, letra com letra. 3 vezes 5, 15. X vezes x ao quadrado, conserva a base x, somos expoentes 1 mais 2, 3. E aí você vai repetir esse mesmo processo para o 2 e depois os caras do menos 1. Ressaltando, no final das contas, nós teremos o polinômio 15x ao cubo mais 6x menos x ao quadrado menos 2. Note que agora a gente tem só soma e subtração. Não dá para juntar, porque não são de termos iguais. A gente para aqui e fica feliz da vida. Nosso próximo exemplo, a gente multiplica x ao quadrado mais 2x mais 3 vezes x mais 4. Vale ressaltar, agora a gente vai distribuir 3 vezes. X ao quadrado vezes x, x ao quadrado vezes 4. Isso tudo somando. Depois, os termos 2x, 2x vezes x, mais 2x vezes 4. E por último, os caras do 3. 3 vezes x, mais 3 vezes 4. Juntando todo mundo, x ao cubo mais 6x à quarta, mais 11x, mais 12 é a nossa querida e boa solução. Divisão. Essa agora eu vou precisar que você preste bastante atenção, porque ela exige um pouquinho mais de raciocínio e um pouquinho mais de entendimento, tá?
foca comigo o seguinte, ó. A gente vai dividir dois polinômios. O p de x, que eu vou chamar de 6x a 4 menos 10x ao cubo, mais 9x ao quadrado, mais 9x menos 5. E a gente vai dividir isso por q de x, que é 2x ao quadrado, menos 4x, mais 5. Como funciona, professor? Funciona igual a divisão normal. A gente precisa pensar em um número, nesse caso, um valor com x, que multiplicado por x ao quadrado dê 6x à quarta do outro lado. A gente não faz isso quando divide números naturais ou números quaisquer. Por exemplo, 8 dividido por 2. A gente tem que pensar em um número que multiplicado por 2 dê 8. Nesse caso é 4. A gente faz 2 vezes 4, 8. Manda o 8 lá embaixo, subtraindo. O mesmo processo do dispositivo de divisão vai funcionar aqui. Então pensa comigo. Para que eu possa ter x à quarta no outro lado, com quem eu tenho que multiplicar 2x ao quadrado? Eu preciso multiplicar por 3x ao quadrado. Por que, professor? Quando eu multiplico 2 vezes 3, eu obtenho 6x, 6. Quando eu multiplico x à quarta vezes x ao quadrado vezes x ao quadrado, é x elevado a 4. E agora vem o segredo. Você tem que pegar esse 3x ao quadrado e multiplicar todos os termos. O 4x, depois o 5. Resultando em menos 6x ao 4 mais 12x ao cubo menos 15x ao quadrado. Note comigo que os valores vão com o sinal trocado. E isso é importante. Depois que você faz a multiplicação, você manda para o outro lado com um valor trocado o sinal. E aí você subtrai ou soma, a depender do sinal que está, termo a termo semelhante. Fazendo a nossa subtração, a gente resta 2x ao cubo menos x ao quadrado e a gente recai de novo no mesmo problema. Por quem que eu tenho que multiplicar? Com quem eu tenho que multiplicar 2x ao quadrado para que eu obtenha 2x ao cubo? Exatamente, meu amigo. Por x. Por x. Note que aqui eu não, só voltando, note que aqui que eu não trabalhei com 9x menos o 5. Então eu desço eles e continuo a fazer as contas. Então multiplicando agora x vezes 2x ao cubo vezes menos 4x vezes 5, a gente obtém menos 2x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 5x. Realizando a soma termo a termo, a gente obtém 2x ao quadrado mais 4x. Ninguém somou com menos 5, ele desce. E a gente pensa de novo, com quem que eu tenho que multiplicar por 2x ao quadrado para obter menos 2, para obter 2x ao quadrado? Menos 1. Que ele vai ter que vir com o sinal trocado. Então, mandando para o outro lado, somando termo a termo, zera todo mundo. Essa é a nossa divisão. Então, o valor da divisão é o valor do quociente, aquele número que fica abaixo do 2x ao quadrado menos 4x mais 5. Então, nossa resposta é 3x ao quadrado mais x menos 1. Para a gente finalizar a nossa parte aqui, vamos falar sobre o teorema do resto, tá? Que ele é muito simples de entender, bem fácil. Presta atenção. Nós queremos dividir um polinômio qualquer, p de x, qualquer polinômio, tá? Por x menos a. Como assim x menos a, professor? Vamos supor que eu quero dividir por x menos 3, x menos 5. Esse é o polinômio. X menos alguma coisa. Note comigo que só vale para polinômios que estão sendo divididos por esse polinômio específico. X menos alguma coisa. Por isso que ele tem o nome de teorema do resto. Se a gente pega qualquer polinômio e divide por um cara que tem essa característica, x menos alguma coisa, o resto da divisão sempre vai ser o valor de você pegar esse valor A e jogar dentro do polinômio que você está dividindo. Tá? Exemplo. Determine o resto da divisão de x elevado a 1032 menos 12x ao cubo mais 15 por x mais 1. Meu amigo, presta atenção. Eu tenho um baita de um polinômio que tem um grau gigantesco. E eu quero dividir esse cara por x mais 1. Só que note comigo, eu não vou fazer um monte de conta, sou um cara esperto. Eu aprendi com o professor lá no Chave do Enem, que eu não preciso fazer essa conta grande. Note, o cara que eu vou dividir, que é o q de x, ele só é x mais 1, que pode ser representado como x menos alguma coisa. Poderia ser x menos 1, que vai dar x mais 1.
E aí agora você vai fazer o seguinte, você vai pegar o valor do 1 ali, vai jogar dentro do P de x. Então a gente vai ficar com P de x igual a menos 1. Professor, por que menos 1 e não o 1 positivo? Vamos voltar na regrinha. A regrinha é x menos a. Só que ali é x mais 1. Para que ele tenha mais 1, esse a tem que ser quanto? Menos 1. Que vai ser menos com menos, mais. Então, para que haja o jogo de sinal, aquele a tem que ser obrigatoriamente menos 1. Substituindo menos 1 dentro do P de x, a gente faz agora nossas contas. Então vai ficar menos 1 elevado a 1032, menos 12, menos 1 elevado a 3, mais 15. Bom, veja que ali o 1032 ele é par. Se ele termina em expoente par, significa dizer que menos 1 vai ser positivo. Então, fazendo as nossas contas, a gente vai ter mais 12 é a nossa resposta. Desculpe, ali fazendo as contas separadamente, né? Nós vamos obter que vai ficar 1 mais 12 mais 15, que vai dar 28. Essa é a resposta que a gente tanto queria. Meu querido aluno, foi um prazer ter estado com você ao longo desse ensino médio, ao longo desse terceiro ano. Foi muito bom poder compartilhar com vocês conteúdos de alta qualidade, que é o nosso produto-chave do Enem, e preparar você para os melhores vestibulares desse nosso Brasilzão. Que Deus continue abençoando você, mas nós temos mais um encontro ainda, na resolução do nosso querido e bom simulado. É isso. Valeu, querido jovem. Até mais. Forte abraço e tchau! E aí, galerinha, gostaram da aula de matemática? Que bom, né? Rever esses conteúdos tão importantes. Você sabe que você pode voltar sempre, ver todo o material aqui no nosso canal da Educação Adventista Brasil. A qualquer momento, qualquer lugar, qualquer dispositivo, nós estamos aqui disponíveis para vocês. Então, vamos fechar a nossa noite com correções de exercícios de linguagens, literatura e língua portuguesa, para que você possa verificar o que você acertou, o que você errou e tirar as dúvidas do simulado da semana que se fechou agora, ok? Lembrando que depois dessa live tem simulado de matemática. Então, fica aí, assiste depois, nos vemos na próxima semana. Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Então, nós temos aqui hoje a resolução dos nossos exercícios de linguagens. Então, vamos lá? O nosso primeiro exercício vai tratar sobre uma questão de variação linguística. A questão diz o seguinte, né? De acordo com esse texto, a palavra caminhal é um exemplo de fenômeno que revela o quê? Então, ali o texto ele vai falar um pouquinho sobre a relação de algumas fronteiras e algumas palavras que vão acontecendo nessa fronteira, né? Na tentativa de se falar uma língua, mas que não existe nem, por exemplo, na língua portuguesa e nem na língua espanhola. Então, o que acontece aí, né? O que essa palavra vai revelar desse fenômeno que acontece nessas fronteiras? O que você marcou? Se você marcou a alternativa D, você acertou. Riqueza da diversidade linguística em contextos de fronteira, beleza? Porque justamente vai proliferar aí essa possibilidade, não sei se eu posso dizer possibilidade, né? Mas essa tentativa de se falar uma língua que às vezes você ainda não tem todo o conhecimento fonético para poder pronunciar corretamente, por exemplo, no português, ou também pode acontecer no espanhol, mas nesse caso em português. E aí saiu o caminhal, né? Não tem nada a ver com variedade histórica, não tem nada a ver com a questão de tempo, né? Nem com a criação de neologismos, porque se fosse um neologismo,
Essa palavra deveria ser conhecida por mais pessoas, e não só nesse contexto de fronteira. E nem necessidade de alterações ortográficas na língua espanhola, né? Porque nem existe, não é uma necessidade, e muito menos variação do léxico do português em estados brasileiros. Beleza? Na questão 2, também nós vamos trabalhar aqui, ó, algumas palavras e a questão do uso da língua brasileira de sinais, que assim como na nossa linguagem falada, né, nós temos mudança de palavras ali para a mesma coisa, macaxeira, mandioca, aipim, essas mudanças também acontecem na língua brasileira de sinais, né? É isso que vai falar aqui um pouquinho esse texto. Olha lá, cor verde, por exemplo, possui sinais diferentes no Rio de Janeiro, Paraná e São Paulo, que vai demonstrar justamente essa diversidade linguística também na língua brasileira de sinais. E a pergunta a essa questão é: nesse texto, a língua brasileira de sinais, o que a gente consegue perceber aí? Que ela também passa por fenômenos de variação linguística, como qualquer outra língua, né? Agora, por que a letra B, por exemplo, está errada? Apresenta variações regionais, assumindo novo sentido para algumas palavras. Aqui, essa parte que está errada, né? Ela tem, sim, variações regionais. Disse que no Rio, em São Paulo, no Paraná, a mesma palavra, né? Ela era falada de formas diferentes, os símbolos, né? Mas não adquiriam um novo sentido. Então, essa parte que estaria errada. Letra C, sofre mudança estrutural motivada pelo uso de sinais diferentes para algumas palavras. O sinal é diferente, mas isso não gera uma mudança estrutural. Tá vendo as pegadinhas aí? Então, alternativa certa, letra A. Na questão 3, nós temos ali um texto, né, que vai mostrar duas pessoas. Tenha onde comunicar a Vossa Senhoria que resolvi, de acordo com o que foi conversado com seu ilustre progenitor, o tabelião juramentado Francisco Guedes, estabelecido, né? Ele vai falar, dar por encerrados nossos entendimentos de noivado. Então, é um noivo que está querendo se desfazer do noivado. Como passei a ser o contabilista-chefe dos armazéns Penalva, conceituada firma desta praça, não me restará, em face dos novos e pesados encargos, tempo útil para os deveres conjugais. E aí ele continua, certo? Outro sim, participo que vou continuar trabalhando no varejo de Mancebia, e aí ele vai falando. A exploração da variação linguística é um elemento que pode provocar situações cômicas. Nesse texto, o tom de humor decorre da incompatibilidade entre o quê? Se você marcou a letra B, você acertou. A linguagem empregada e os papéis sociais dos interlocutores, porque ele é totalmente formal para falar de uma situação que era coloquial do dia a dia entre ele, a sua noiva e provavelmente ali o pai da noiva, certo? Não tem nada a ver com o emprego de expressões antigas, né? E nem a temática, né, pediria esse tipo de formalidade. Letra D, as formas de tratamento utilizadas e as exigências estruturais da carta. Gente, essa carta não tinha como exigência você falar de forma formal, já que você estava se referindo ali ao pai da noiva, que supostamente você tinha algum tipo de contato mais íntimo, né? Então não precisava de todo esse rigor. Então também não poderia ser essa alternativa. Letra E, o rigor quanto aos aspectos formais do texto e a profissão do remetente, muito menos, né? A profissão dele não exigia esse tipo de linguagem. Então a alternativa B é a correta. Questão 4, nós temos ali dois textos. O primeiro vai dizer assim: a língua não é uma nomenclatura que se opõe a uma realidade pré-categorizada, ela é que classifica a realidade. No léxico, percebe-se de maneira mais imediata o fato de que a língua condensa as experiências de um dado povo. Texto 2. As expressões coloquiais ainda estão impregnadas de discriminação contra os negros. Basta recordar algumas delas, como passar um dia negro, ter um lado negro e assim por diante. Então, a pergunta é: o texto 2 exemplifica o que se afirma no texto 1, na medida em que defende a ideia de que as escolhas lexicais são resultados do quê? Então, vamos lá a resposta? Se você marcou a letra D, processo de incorporação de preconceitos que são recorrentes na história de uma sociedade, é justamente isso que os dois textos defendem, né? E o texto
2 realmente é um exemplo desse preconceito que foi comentado no texto 1, tá? Não tem nada a ver, por exemplo, ali com a letra E, ó, recurso de expressão marcado pela objetividade que se requer na comunicação diária, né? Então, os exemplos que foram dados nada tem a ver com objetividade, por exemplo, né? Letra C, mecanismo de apropriação de formas linguísticas que estão no acervo da formação do idioma nacional. Também não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver da história, relacionada à história da nossa língua, e sim com os preconceitos relacionados ao nosso povo, por exemplo, né? Então, a alternativa D é a correta. Questão 5 vai falar sobre o preconceito linguístico e vai trazer um texto de Marcos Banho que diz o seguinte: o preconceito linguístico é tanto mais poderoso porque, em grande medida, ele é invisível, no sentido de que quase ninguém fala dele, com exceção dos raros cientistas sociais que se dedicam a estudá-lo. Pouquíssimas pessoas reconhecem a existência do preconceito linguístico, quem dirá a sua gravidade como um sério problema social. E aí a pergunta é: com base na leitura, é possível depreender que o preconceito linguístico, apesar de nocivo para a sociedade, muitas vezes é despercebido. Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta um exemplo de preconceito linguístico. Então, era só você verificar ali um exemplo de preconceito linguístico, certo? Então, vamos lá. Se você marcou a alternativa D, você acertou. Os habitantes de uma cidade grande não possuem sotaque na língua falada, né? Será que não? Né? Será que isso também é um problema? Será que eu não estou sendo preconceituoso quando eu falo isso? Né? Então, aqui a gente tem um exemplo de preconceito linguístico, beleza? E a nossa última questão, que também vai falar sobre preconceito linguístico, a partir daquele texto, tem o seguinte enunciado: refletindo sobre o conceito de variação linguística, assinale a situação comunicativa a seguir que estaria adequada, tá? Então vamos lá? Se você marcou a alternativa B, está correto, né? Falar coloquialmente durante o almoço com a família. Então o que a gente tem que entender? Que as variações linguísticas, elas ocorrem. Isso é fato. Então, nós temos uma forma de falar em situações mais formais, menos formais, né? E a gente precisa saber usar de forma adequada nas situações adequadas, né? A gente chama isso de adequação linguística. Agora, olha ali, ó. Então, isso estaria adequado. Agora, letra A, dizer passe-me a bola em jogo de futebol entre amigos. Gente, ele usou a variação de acordo com a norma padrão. Mas a situação que ele vivia ali, que era o jogo de futebol, não exigia esse grau de formalidade linguística. Então, isso estaria inadequado, né? Letra C, abrir uma conta no banco utilizando um jargão médico. Gente, jargão médico é para ser usado onde? Entre os médicos, certo? E assim por diante, ok? Então, eu espero que você tenha compreendido e aprendido bastante com essa aula de hoje. Um abraço para todos e sucesso!